Muito boa tarde a todos, mais uma vez. Resíduos ou recursos? Atualmente o modelo económico mundial assenta no princípio de exaustão dos recursos naturais finitos, com vista a satisfazer uma sociedade excessivamente consumista, o que contribui para a produção excessiva de diversos tipos de resíduos, nomeadamente os resíduos sólidos urbanos. Este modelo tem um impacto negativo significativo, tanto na sustentabilidade social como na sustentabilidade ambiental. Ao contrário das cidades, na natureza não existem desperdícios, não existem resíduos. A circularidade faz parte do funcionamento natural dos ecossistemas. Se nas nossas cidades, assim como acontece na natureza, convertermos os resíduos que descartamos em recursos. Segundo o relatório Global Waste Management Outlook 2024, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a nível global, por ano, são gerados mais de 2.000 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos. As Nações Unidas alertam para o aumento substancial deste número, podendo, em 2050, ultrapassarem muito os 3.000 milhões de toneladas anuais. É urgente mudarmos o paradigma atual relativamente à gestão de resíduos em todo o mundo. Dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos para 2030, um deles é o de garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis. Neste contexto, o maior desafio para a nossa sociedade é minimizar essencialmente a produção de resíduos inorgânicos e resolver como converter estas substâncias inorgânicas do nosso lixo num recurso. É fundamental mudar o modelo de desenvolvimento atual, a par do crescimento populacional, e acelerar o ritmo para se conseguir alcançar uma sociedade de resíduos mínimos ou mesmo nulos, reduzindo, reutilizando, reciclando. A sustentabilidade exige uma avaliação de todo o ciclo de vida dos materiais, desde a extração até ao descarte, bem como a forma como interagem com o ecossistema e com as pessoas. A sustentabilidade é atualmente um dos principais temas da agenda mundial. O conceito de desenvolvimento sustentável, que tem vindo a despertar consciências, baseado nos 3 pilares ambiental, social e económico, visa responder às necessidades das gerações atuais, sem condicionar ou comprometer a possibilidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades. A melhoria da gestão de resíduos a nível global exigirá um esforço económico significativo, mas a solução mais económica é, sem dúvida, reduzir substancialmente os resíduos e valorizar os materiais secundários como um recurso, com base num modelo económico sustentável em que os produtos e materiais são concebidos de forma a poderem ser reutilizados, reconvertidos, reciclados ou recuperados, permanecendo assim na economia o maior tempo possível, juntamente com os recursos a partir dos quais são fabricados. A produção de resíduos é evitada ou minimizada, contribuindo para a redução das emissões de gases com efeito estufa e para um consumo e uma produção mais sustentáveis. Esta hierarquia de gestão de resíduos tem como objetivo um metabolismo circular, total, ao invés de um metabolismo linear, a fim de evitar qualquer eliminação. Este cenário da economia circular exigirá que o crescimento económico seja totalmente dissociado da utilização dos recursos, com políticas governamentais e ações dos fabricantes e projetistas totalmente alinhadas. Os investimentos na reciclagem terão de ser ainda mais significativos, com um aumento da capacidade global de reciclagem de resíduos sólidos urbanos, com um efeito positivo relativamente às emissões de gases com efeito estufa, refletindo-se também na saúde humana, contribuindo igualmente para reduzir significativamente o impacto negativo na qualidade dos ecossistemas. No âmbito da indústria da construção, normalmente, quando um edifício é demolido, os resíduos resultantes ou são incinerados ou vão para vazador, poluindo não só os solos, como contribuindo negativamente para as alterações climáticas,
com a produção elevada de gases com efeito estufa para a atmosfera. Neste contexto, para se alcançar a sustentabilidade da indústria da construção, é importante considerar a incorporação de resíduos de construção e não só, ou subprodutos de outras indústrias na produção de novos materiais de construção não extrativos. Materiais com maior durabilidade, obtidos, muitos deles, de fontes renováveis e materiais recicláveis. As novas tecnologias atualmente permitem a criação de soluções inovadoras, definindo novas categorias de produtos que derivam de processos ambientalmente responsáveis. Uma delas é a tecnologia do micélio, a parte vegetativa do fungo e da sua fermentação. Utilizando uma grande variedade de fibras ricas em nutrientes e de baixo valor, provenientes de diferentes indústrias, como a agrícola, a têxtil, entre outras, transformando-as através de tecnologias próprias baseadas na fermentação do fungo, como numa abordagem totalmente circular. O micélio de fungo, ao colonizar e digerir parcialmente essas fibras de baixo valor, atua como reforço de estrutura da matriz, resultando em materiais compósitos naturais com excelentes propriedades técnicas para a utilização em múltiplos campos, não só da construção, e múltiplas aplicações. As suas redes miceliais são altamente eficientes, capacitadas de reduzir a toxicidade dos materiais enquanto os transformam, através de bioabsorção, bioconversão e biodegradação, produzindo novos materiais de construção seguros e saudáveis, com baixo carbono incorporado e sustentáveis, permitindo a passagem do modelo de construção convencional de resíduos lineares para um processo de para um modelo circular, reduzindo as emissões de dióxido de carbono, reduzindo os resíduos industriais, atribuindo-lhes valor, substituindo a necessidade de extrair novas matérias-primas da natureza, oferecendo uma alternativa de baixo carbono incorporado para a indústria da construção. Neste contexto, apresento aqui um exemplo que mostra como podem ser integrados resíduos industriais, como as fibras de algodão, por exemplo, ou de cânhamo, que não encontram aplicações valiosas nos processos de produção têxtil, dando origem a novos materiais de baixo teor de carbono para o ambiente, construído com um ciclo de vida duradouro e sustentável, através de processos industriais com menor impacto ambiental. Trata-se de um exemplo de práticas e processos no âmbito dos princípios da economia ou da construção circular. Peço desculpa, passei. Este caso de estudo é a Tiny Mushroom House, como o nome indica, é feita à base de micélio de fungo. Foi projetada e fabricada por uma empresa americana, a Ecovative. Trata-se do primeiro edifício construído com paredes em que o enchimento é composto por um biomaterial, neste caso micélio de fungo, com substratos, obviamente têm que ser sempre biológicos, mas também pode ter uma parte não só de biológicos, mas também de resíduos que sejam inorgânicos. A Ecovative utiliza micélio e subprodutos agrícolas para produzir materiais de construção. O micélio atua como se fosse uma cola natural, digerindo os resíduos das colheitas para produzir materiais competitivos em termos de custos, responsáveis em termos ambientais e estruturalmente eficazes. Aqui no CITAD, juntamente com o professor Riacho Pinto, estamos a desenvolver um projeto que o professor já falou, que visa desenvolver um módulo de parede exterior pré-fabricado, utilizando materiais derivados do micélio de fungo como material de enchimento, em que se pretende obter uma solução que utilize preferencialmente materiais renováveis, com baixo impacto ambiental, com baixa pegada de carbono, se possível locais, essa é a prioridade, que sejam locais, e assente em técnicas de construção sustentáveis,
como a pré-fabricação na habitação, procurando contribuir para a resolução das carências habitacionais e evitar a desertificação de zonas interiores com baixa densidade populacional, de forma a incentivar a sua consolidação e desenvolvimento para a sustentabilidade do território. Passando a outro exemplo, desta vez com palha, neste caso os resíduos, aquilo que é descartado. Como eu poderia apresentar aqui inúmeros exemplos, porque existem inúmeros exemplos de materiais que utilizam resíduos de diversas fontes na produção de novos materiais. Este é o e-board, que consiste na utilização de excedente de palha da indústria agrícola enquanto recurso para a criação de painéis de construção com base orgânica revestida pelo exterior por uma fina camada de aço. Outro exemplo de um material não extrativo que integra também resíduos de palha. Nesta habitação unifamiliar na Suíça, estes painéis foram utilizados nas paredes exteriores, interiores e cobertura, com funções tanto de enchimento como também resistentes, no caso das paredes exteriores. São igualmente, e também no caso da cobertura, era usado também com funções resistentes. São igualmente painéis com excelentes propriedades de isolamento térmico. Este é um outro exemplo, o Artec Pavilion. Ele utiliza um material biocompósito extrudido, que pode ter diferentes formas e assim altera também as suas propriedades mecânicas. Utiliza etiquetas de impressoras que são descartadas na sua produção. A proporção de matérias-primas nessas etiquetas é de 60% de celulose e 40% de plástico. Tudo é triturado, moldado sob calor e os flocos resultantes formam um forte composto de madeira e plástico, sem necessidade de qualquer aditivo adicional, combinando as melhores propriedades do plástico e da madeira. Este é um outro exemplo que é um pavilhão também da ETH Zurique, que está em Nova Iorque. Foi construído com pequenas placas feitas a partir de embalagens de bebidas descartadas. É mais um exemplo de transformação de um resíduo num recurso. Este é uma cápsula que tem como base um resíduo que é o cartão, um projeto de alojamento temporário para estudantes que foi construído pelos próprios estudantes nos Estados Unidos, e devido ao atrito resultante do elevado peso da superfície rugosa dos fardos de cartão, que isto é tudo cartão, não houve a necessidade de adicionar qualquer tipo de apoio. Ela acaba por ser uma parede resistente. E depois um outro exemplo, que não quer dizer que utilize propriamente resíduos, mas é um bom exemplo e alternativa aos plásticos, é o plástico, neste caso o bioplástico. Os bioplásticos, que também são conhecidos como biopolímeros, são compostos por algas, quitinas marinhas, celulose e uma vasta gama de recursos de biomassa renovável. Devido ao seu caráter orgânico, degrada-se mais facilmente após ser eliminado, ao contrário do plástico que é derivado do petróleo, o que o torna uma alternativa ecológica ao plástico produzido a partir de combustíveis fósseis. Em conclusão, para se alcançar uma arquitetura mais sustentável, é necessário procurar desenvolver soluções inovadoras, como novos materiais de construção e tecnologias de aplicação reversíveis, com o objetivo de reduzir o impacto ambiental e promover a circularidade, integrando-se nos princípios da construção sustentável e da construção circular. A sustentabilidade exige uma avaliação de todo o ciclo de vida dos materiais, desde a extração até ao descarte, bem como a forma como interagem com o ecossistema e com as pessoas. Neste contexto, o grande desafio ambiental com que a humanidade se depara são as dramáticas alterações climáticas antropogénicas
que comprometem a disponibilidade de recursos e bens essenciais, como a energia, a água, os alimentos, a biodiversidade e os ecossistemas, bem como a qualidade de vida e o bem-estar social, numa dimensão global. Esta situação exige uma mudança de mentalidades no sentido da criação de novas soluções para a sustentabilidade da vida no planeta. Muito obrigada pela vossa atenção.